Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Chegou-te o relato da envolvente? Nesse dia haverá faces humilhadas, preocupadas, fatigadas. Queimar-se-ão em um fogo incandescente. Dar-se-lhes-á de beber de escaldante fonte. Para eles não haverá alimento senão o de dari, que não engorda e de nada vale contra a fome. Nesse dia haverá faces cheias de graça, agradadas de seu esforço. Estarão em um alto jardim. Nele tu não ouvirás frivolidade alguma. Nele haverá uma fonte corrente. Nele haverá leitos elevados e copos dispostos e almofadas enfileiradas e tapetes espalhados. E não olham eles aos camelos como foram criados? E ao céu, como foi elevado? E às montanhas, como foram armadas? E a terra, como foi distendida? Então lembra-lhes o Alcorão. És apenas lembrador. Não és sobre eles dono absoluto. Mas a quem volta as costas e renega a fé, Alá castigá-lo-á com castigo maior. Por certo, a nós será a sua volta. Em seguida, por certo, impender-nos à sua conta. Deus sabe mais. Allahu A'lam.
Al-wudu, a gente sabe que é uma ablução, né? Ablução, aquela prática que o muçulmano faz antes de fazer a oração. Ele pratica o wudu, a ablução, que ele lava o rosto e lava as mãos e também passa água na cabeça, se toca, passa água e depois leva os pés. Essa prática a gente chama wudu, ablução, que é uma ação, uma prática obrigatória. Você não pode rezar se você não tinha feito antes o wudu. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A nota de R$10 é lícita ou ilícita? A nota em si não tem nada a ver. Quando que eu vou dizer que a nota é ilícita? Se ela foi feita com material ilícito. É ilícito tocar. Por necessidade eu posso tocar. Mas como que eu ganhei esse dinheiro pode tornar, não a matéria do dinheiro, mas utilizá-lo da forma ilícita. Isto, por exemplo, o dinheiro que a pessoa adquire da forma ilícita é haram. Se da forma lícita, não há problema algum. Com essa tabuada, vocês já vão calcular o que pode e o que não pode. Agora, como calcular é um assunto longo, tá? É só escrever isso aqui, põe no caderno, põe no ladinho do livro e você já se calcula. Andar na chuva. Permitido. Chuva forte. Eu corro risco de vida. Proibido você arriscar sua vida. Não. Aquilo que é permitido pode se tornar proibido quando corre risco para a sua vida, para a sua segurança, de você e dos outros. Por isso, tem coisas que é permitido, pode se tornar um desses 4. O que é permitido, ele pode se tornar um desses 4. Dormir cedo, para acordar cedo, para rezar, qual deles é? Aconselhado, né? Dormir até, ficar no Facebook lá, curtindo os outros lá até 3 horas da manhã. É recomendado. Por que é desaconselhado? Porque ele pode levar aquilo que é ilícito. Em se policiar. Se policiar, em não policiar os outros. Se policiar primeiro e depois para não policiar os outros. Porque aquilo que a pessoa faz, que a princípio a ação é obrigatória, é um wajib, pode ser para ela não ser tão wajib. Aquilo que para você pode tornar wajib, obrigatório você fazer, para outra pessoa não está na mesma condição de você fazer aquilo. Tem coisas que eu acho para todo mundo o resto da vida. Mas tem situações e situações. Os sábios classificam assim: o que quebra o jejum? Alimento ou que substitui, como soro, tá? Ou que entra pelas duas vias, nasal e boca. A divergência dos sábios, eles olham para duas coisas. O que quebra o jejum? É alimento ou que desce para o estômago? Aqueles que dizem que é alimento, é só alimento ou substituído. Se a pessoa pegar uma cantopa de caneta, comer e engolir, não quebra o jejum, porque não é alimento. Se pegar fumaça, ou perfume, ou incenso, ou cheiro de comida, cheirar não é alimento, não quebra. Outros dizem, não, quebra o jejum, a gente não olha para o alimento, olha se desceu para o estômago. Aqueles que dizem, eles olham o que quebra o jejum, uns olham para o alimento, outros olham para desce para o estômago. Aqueles que dizem que é alimento, eles dizem, o soro quebra o jejum, porque ele substitui o alimento. Outros dizem, não, o soro não quebra o jejum. Mesmo ele sendo alimento, ele não vai para o estômago. O que quebra o jejum tem que ser alimento, ou que substitui, e tem que descer para o estômago. Nos livros de jurisprudência antiga eles dizem, se a pessoa abrir o estômago e botar a comida lá dentro, quebra o jejum ou não? Parece piada, mas está mencionado nos livros de 1000 anos atrás. Se a pessoa abrir o estômago, fazer uma operação cirúrgica 1000 anos atrás e botar lá um sanduíche lá dentro e fechar, quebra o jejum ou não? Daí os caras estão forçando a barra. É, não é? Mas isso é mencionado.
Porque houve uma fase do mundo islâmico, não estou falando do Islã, isso deve ser muito bem claro. No Islã não, no mundo islâmico. A história errada do Islã, não. Fala do mundo islâmico. Então, houve uma história do mundo islâmico, que houve esse avanço de perguntas de ciências islâmicas, houve uma ideia, uma ideologia chamada Araitiin. Araita, em árabe significa e se. E começaram a criar hipóteses, e que foram conhecidos sábios das hipóteses. E se surgiu junto com a escola Hanafita, os Hanafi, que faziam testes para provar a capacidade de desenvolvimento, capacidade de istidlal, argumentação dos seus alunos. E criaram hipóteses impossíveis. Por exemplo, se a mulher tem 2 filhos na barriga, gêmeos, nasce um filho agora e o outro nasce daqui a 1 ano ou daqui a 1 mês. Então criaram-se sim, hipóteses, né, tentando forçar a argumentação dos alunos. O pessoal tem que tomar, a pessoa tem medicação controlada, que ela tem que tomar esse remédio de 3 em 3 horas. Se ele não tomar esse remédio, ele fica doido aí, começa a morder todo mundo. Um exemplo. Tá? É chamado doença crônica. Quem tem essas doenças crônicas, ela não é obrigada a jejuar. Ela repõe os dias que não jejuou alimentando o necessitado. Eu tenho remédio controlado. O seu médico diz, olha, não há problema você, em vez de tomar 2 vezes por dia, tomar 1 vez por dia. Se o seu médico dizer não há problema, segue. Mas se o médico dizer você tem que tomar esse remédio controlado, então você entra na saúde crônica, a doença crônica, está impedido de jejuar porque tem que tomar a medicação. A injeção, se ela não há algo que substitua alimentos, ou soros, ou fortificante, não quebra o jejum. Deus sabe mais. Allahu A'lam. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta. Há muitas questões levantadas sobre as coisas que anulam o jejum, como por exemplo a injeção, que para muitos sábios não anula se não tiver a intenção de alimentar. Também expelir sangue ou banhar-se e assim por diante. É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum, porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Devemos dar grande importância para o jejum do mês de Ramadã, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos relata que aquele que abandonar um dia de jejum de Ramadã não poderá repô-lo mesmo que jejue a vida inteira em outros meses. Porém, aquele que porventura algum dia dos dias de Ramadã deixar de jejuar sem nenhum argumento, como a viagem ou a doença, deverá repô-lo normalmente. E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum com a relação sexual com a esposa. A kafara deve ser nessa ordem e não por escolha. Al-Kafara, que é relatada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam na seguinte ordem:
este deve libertar um escravo, não tendo ou encontrando, deverá jejuar por 2 meses seguidos. Não podendo, deverá então alimentar 60 necessitados. Deus sabe mais. Allahu A'lam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا إذا علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا وعملا في الدين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para aproveitar esse conhecimento e colocar, inshallah, na nossa vida, na prática da nossa vida. Estamos vivendo alguns momentos muito especiais nesses dias e nesse mês agora que entrou, o mês do Sha'ban, é um mês muito especial para a gente, inshallah, se purificar e se preparar para o mês do Ramadã, inshallah. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala que dá para nós essa chance, essa dádiva, atingir o mês do Ramadã, porque é uma grande dádiva quando a pessoa atinge esse mês, alcança esse mês e pratica as adorações, o jejum e todas as outras boas ações. Então, só atingir, alcançar esse mês é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia uma súplica, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que ele atinja o mês do Ramadã, que não morre, quer dizer, antes esse mês chegar. Porque quem atende, quem alcança esse mês, inshallah, ele vai ter uma purificação geral. Ele vai sair desse mês como se fosse recém-nascido. Nós precisamos disso. Mas agora, antes do Ramadã, já começou agora o mês que antecipa o mês do Ramadã. Esse mês também é um mês muito importante que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre valorizava. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca ele completou um mês fazendo o jejum ou fez jejum do mês inteiro, a não ser o mês do Ramadã. O resto do ano ele fazia as segundas e as quintas-feiras e os 3 dias que ficam no meio do mês, 13, 14 e 15. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam acostumava fazer. Mas quando veio o Sha'ban, aí o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quase inteiro, quase. Nunca ele completou, mas ele fazia o jejum muito durante o mês do Sha'ban. Aí a Aisha radiyallahu anha perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por que fazia isso, por que fazia muito jejum dentro do Sha'ban. Aí ele respondeu uma coisa muito importante, que eu quero que a gente também faz essa coisa hoje. Uma coisa muito importante da nossa vida, do nosso ano. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu que durante o Sha'ban, em todos os anos, no mês do Sha'ban, as ações do ser humano, as ações de você, suas ações, vão ser apresentadas para Allah subhanahu wa ta'ala, para o nosso Criador. Tudo o que você tinha feito durante o ano inteiro, até hoje, até esse mês, porque o mês começa com Ramadã, o ano. Mas todas as suas obras, tudo o que você tinha feito durante esse ano,
vai ser apresentado nesse mês. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu assim, que eu gostaria que quando as minhas obras, as minhas boas ações vão ser apresentadas, elevadas ao nosso Criador, que isso seja enquanto eu fazendo o jejum. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala vai olhar para essas ações, aí que enquanto eu fazia o jejum. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Que imagina uma pessoa respeitada que quer ver seu perfil. Se você está rezando e uma outra pessoa que você respeita, que você valoriza, vamos supor seu pai, por exemplo, ou alguém, um amigo seu, está olhando para você. Aí normalmente as pessoas fazem o quê? Eles dão um certo cuidado, né? Está olhando para mim, então vou tentar aperfeiçoar a minha oração. Esse é um fato. Outro fato, quando a pessoa faz um pecado, tomando cervejinha lá na esquina, né? E passou outro amigo, aí ele fica escondido, ele tenta esconder, né? Fica para ninguém ver ele naquela situação, porque ele sabe que isso é proibido, que não pode fazer. Então, a gente leva em consideração esses olhares. Quando alguém olha para você, uma pessoa que você respeita, a gente tem um costume entre nós, né, que é o filho, ele respeita o pai, ele não fuma na presença do pai dele. Uma forma de respeito, ele espera o pai sair ou ele sai. Para quê? Para que falta de educação, falta do respeito, aí ele tenta não fazer aquilo quando o pai dele é presente. Ou qualquer outra pessoa, pode ser seu amigo, pode ser uma pessoa querida, uma pessoa que você não quer que ele veja você nessa situação. A gente sempre leva isso em consideração, que, olha, ele está olhando para mim, eu não vou fazer aquela coisa, né? E agora, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo para você que suas obras vão ser desse mês apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. O que você quer ser apresentado para Allah? Por isso, irmãos, esse mês, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma prestação da conta. A gente tenta fazer uma prestação da conta, fazer um levantamento para nossas ações. Se você tinha feito uma coisa errada, antes de ser elevada ao nosso Criador, você tem agora como se arrepender, apagar essa coisa. Isso que é importante, irmãos, antes do Ramadã, antes do mês do Ramadã chegar. Se você tinha feito uma coisa errada, tinha cometido um pecado, aí agora esse mês, um mês para você se arrepender e apagar, para não ser essa ação que você tinha feito apresentada e levada ao nosso Criador. Então, irmãos, isso aqui é um fato que a gente tem que ver, que esse mês Allah subhanahu wa ta'ala vai olhar para tudo que você já tinha feito durante esse ano. No dia do juízo final, também, quando os livros eles vão ser distribuídos, cada um vai pegar o seu livro, tudo o que você já tinha feito durante a vida. Quando isso vai acontecer? Quando cada pessoa vai ler seu livro. Quando você recebe seu livro na mão direita, isso é um sinal bom, que inshallah você vai passar. Quando a pessoa recebe o livro na mão esquerda,
isso é um sinal ruim, que ele vai prestar contas. Aí o que tem no livro? Tudo. Aí a pessoa pega, e hoje mais fácil a gente entender isso. Como as nossas ações hoje estão registradas, tudo está registrado. Tem câmeras, tem vídeos, tem tudo. Todo o que você faz está registrado. Nós registramos isso. Imagina o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Se nós conseguimos fazer isso agora na nossa vida, registrar tudo e colocar tudo num pendrive. Você pode colocar uma biblioteca que tem milhares, uma coisa, arquivo bem assim, bem pequeno, e que tem muitas coisas. Então, no dia do juízo final, vai ser apresentado para você esse livro. Tem anual, que Allah subhanahu wa ta'ala vai ver todo ano no mês do Sha'ban, e tem aquele dia onde você vai prestar contas no dia do juízo final diante do seu Criador. Aí a pessoa fica lendo naquele livro. Quando ele vê uma coisa boa, ele fica feliz. Quando ele uma boa ação que ele já tinha feito, que ele já fez na vida, no dia tal, na data tal, aí o rosto dele ele fica iluminado. Caso contrário, ele fica aquela cara, sabe, como fechada. As pessoas já sabem. Quando a pessoa faz uma coisa errada e olha para o rosto dessa pessoa, aí aparece. Aí pergunta, subhanallah, todas as coisas aparecem no rosto da pessoa. Quando a pessoa tem medo, aparece, né? Aí pergunta, por que você está com medo? Aí fica todo amarelo, fica. Se ele está feliz, aí também aparece na cara, no rosto dele. Se ele está com raiva, também aparece na cara dele. Se está com vergonha, também aparece no rosto, subhanallah. Por isso todo sentimento aparece. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ, que no dia do juízo final tem rostos que vão ser iluminados.